Olá, meu nome é Gabriel Carvalho e hoje vou apresentar o artigo intitulado Praça da Sé: Papel dos meios de transporte nas transformações e permanências ocorridas ao longo do século XX e XXI. Esse artigo foi formulado para o segundo simpósio latino-americano, cujo eixo temático é Engenharia de Tráfego, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. A pesquisa irá tratar da relação entre mobilidade urbana e forma urbana na Praça da Sé, identificando ao longo do século XX e XXI as transformações ocorridas na praça e sua relação com os meios de transporte. Esse é o objetivo principal da pesquisa: realizar um balanço crítico sobre as influências, papel e impacto dos meios de mobilidade urbana na constituição da Praça da Sé. Mas a pesquisa também traz como objetivos específicos realizar uma periodização histórica do desenvolvimento urbano do Centro Velho de São Paulo, buscando entender a concepção de cidade, ideais urbanísticos e meios de transporte protagonistas de cada período. É também objetivo específico analisar as três configurações espaciais adquiridas pela Praça da Sé, identificando as transformações e permanências ocorridas, a fim de refletir sobre a qualidade de vida urbana da praça atualmente. Como metodologia, é proposta uma periodização historiográfica com base na evolução urbana descrita por Nestor Goulart Reis. Temos como linha do tempo o início da metrópole do café em 1889, com a proclamação da República, e se estende até 1930, com o Plano de Avenidas. De 1930 a 1960, temos a metrópole industrial. E nesse momento temos um pequeno ajuste que difere da periodização de Nestor Goulart Reis, onde o autor, ele na verdade não especifica uma data específica, mas apenas a década de 60 como final da metrópole industrial. Para a pesquisa é muito importante o ano de 1968, porque ele coincide com a desativação das linhas dos bondes e também com a elaboração do primeiro projeto do metrô para a cidade de São Paulo. Entre 1968 até os dias atuais, a pesquisa vai nomear como metrópole das redes o período estudado. Dando sequência na metodologia, temos os ideais urbanísticos que vão ser estudados para cada período, olhando para o rebatimento deles na forma urbana. Então, na metrópole do café, verifica-se a valorização das ruas e praças. Na metrópole industrial, o urbanismo rodoviarista vai valorizar a eficiência dos fluxos e a subordinação dos espaços livres públicos ao automóvel. E na metrópole das redes, vão ser estudado o processo de pedestrianização de ruas e praças e também a implantação das praças do metrô. Também como metodologia da pesquisa, estudar a fundo os meios de transporte protagonistas de cada período. Tem-se os trens e bondes como protagonistas do período inicial da pesquisa, ônibus e carros como período intermediário, e o calçadão e o metrô como período final. Realiza-se também um levantamento cartográfico, iconográfico e bibliográfico, né, onde mapas vão ser selecionados para ajudar na leitura dos processos urbanos. Né? Tem-se o mapa de Ulisses Martão, o mapa Sara Brasil, o mapa Vasco Cruzeiro, o mapa do GEGRAM e o mapa digital da cidade. As morfologias da Praça da Sé vão ser também estudadas, né, e identificadas como Largo da Sé, Praça da Sé e depois Praça do Metrô Sé. E a partir de toda a metodologia citada, realiza-se então uma reflexão crítica em que vai ser feita uma análise comparativa entre mapas, fotografias e o cruzamento dessas análises com os dados obtidos pela revisão bibliográfica. Aqui é um mapa conceitual em que todas as ideias apresentadas previamente se resumem. Então temos os objetivos identificando tudo que já foi citado, e embaixo em rosa temos os procedimentos metodológicos da pesquisa. O primeiro período estudado, que é a metrópole do café, que vai entre 1889 e 1930, como já foi dito, é um momento cujos ideais urbanísticos
que moldam o desenvolvimento da cidade estão pautados muito na valorização dos espaços livres públicos como local de convívio e lazer, né? Busca-se a superação do passado colonial, da arquitetura colonial, e a cidade ela é moldada no padrão europeu. Essas duas imagens do Vale do Anhangabaú, entre 1910 e 1927, é possível perceber todo o desenvolvimento que ocorreu na cidade e ele é um bom exemplo que pode ser aplicado para outros espaços livres públicos, onde a Sé faz parte desse processo de remodelação da cidade, né? Então, verifica-se a plantação de chá no primeiro plano, ao fundo a arquitetura ainda singela da cidade, né? É uma arquitetura colonial, casarios, e tem-se já em 1927 a implantação do Parque do Anhangabaú, onde o desenho paisagístico trabalha muito para valorizar os prédios, enobrecer a arquitetura eclética que está sendo produzida na época, e também trabalha no sentido de oferecer grandes visuais para a cidade e locais de lazer e convívio. É, os meios de transporte protagonistas desse período são os bondes e os trens. Os trens eles são implantados a princípio nas margens da cidade, né? Tem-se a Sorocabana e a ferrovia Santos Jundiaí nas margens da cidade, como é possível verificar no mapa de 1881 da Companhia Cantareira e Esgotos. E 9 anos mais tarde, em 1890, já verifica-se no mapa de Jules Martin uma expansão da malha urbana. E os trens que passavam às margens da cidade agora vão ser englobados pela malha urbana, demonstrando justamente o poder dos trens de funcionar como vetor da expansão urbana. Eles vão guiando essa expansão, que acontece muito no sentido norte, noroeste, e temos também os bairros a leste que também vão ser expandidos. Temos então os bondes e os trens, né? E falando um pouco sobre o bonde, é importante mencionar sua qualidade de pioneirismo na expansão urbana. Ou seja, os bondes, eles vão sempre avançar nos limites da cidade. Então, as linhas de bonde avançavam na malha urbana, incentivando uma expansão. E é importante dizer que a expansão urbana desse período é muito mais lenta e muito mais compacta do que a expansão urbana que vai ser verificada no período a seguir, né? O período dos automóveis e dos ônibus. Justamente porque o urbanismo ainda estava muito vinculado à infraestrutura dos bondes e dos trens, das linhas mesmo, né? Dos trilhos. Dependiam disso para se expandir. Então, verifica-se uma expansão mais lenta e compacta. É importante mencionar também que os trens e os bondes, eles entretinham um cotidiano com as pessoas, né? Então, o cotidiano e a vida pública que era entretida com os bondes e os trens era muito saudável e muito forte, né? As pessoas, elas tinham, de fato, a utilização desses dois meios de transporte como algo muito forte do cotidiano das pessoas. E é importante também mencionar que os bondes, quando foram implantados, eles não exigiram grandes alargamentos das ruas devido à sua maleabilidade de fazer curvas. Então, essa foto de 1900 exemplifica, né, a implantação dos trens, dos bondes, desculpa. E é importante dizer que essa foto de 1900 ela é um pouco emblemática, porque é justamente o ano em que os bondes elétricos são oficialmente inaugurados na cidade de São Paulo. Como resultado desse período, temos o rebatimento na forma urbana da Sé, né? É possível verificar pela comparação do mapa de 1911 com o mapa de 1930 que os três quarteirões que separavam o Largo da Sé da Praça João Mendes são demolidos, assim como as construções que o continham, né?
e então o largo ele é ampliado e se transforma em praça. É importante também sinalizar a diversidade dos meios de transporte na foto de 1940 em comparação com a foto da década de 1910, né? Verifica-se então uma profusão dos meios de transporte, é, digamos que o nível do pedestre, as calçadas, né, o espaço do pedestre e o espaço dos automóveis não está muito bem definido, né? Temos então pessoas cruzando, não existe faixas de travessia, né, sinalizadas. Temos aí uma profusão de acontecimentos e eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? Bom, falando um pouco do metrópole do período da metrópole industrial, entre 1930 a 1968, trata-se de um período da eficiência dos fluxos e subordinação dos espaços livres públicos ao automóvel, e é um período da implantação do Plano de Avenidas, de Francisco Prestes Maia e Ulloa Sintra. E é possível verificar como o Plano de Avenidas, que não foi efetivamente implantado, mas parcialmente implantado, tinha esse desejo de conectar os espaços livres públicos em grandes eixos visuais e foi responsável pela implantação das principais avenidas que temos hoje na cidade, né, e do alargamento das ruas também, né? Então, temos aqui as duas fotos da Praça Clóvis Bevilacqua, em 1951, praça que foi, na verdade, desenhada e implantada na década de 1940, e uma foto da Praça da Sé em 1952. A partir dessas duas fotos, a gente percebe como os ônibus e os carros são os meios de transporte protagonistas do período, né? A Praça Clóvis Bevilacqua foi, na verdade, desenhada para servir de terminal de ônibus. E aqui na Praça da Sé verifica-se também que os pontos de ônibus eles são protagonistas, né, da praça nesse momento. Então, é possível também perceber pela comparação do mapa de 1930 do Sara Brasil e do mapa VASP Cruzeiro de 1954. Verifica-se que, apesar dos limites da praça estarem ainda bem delimitados e não houve grandes ajustes aí, né, nos limites da praça, percebe-se uma ampliação da largura das vias, né, o espaço do pedestre ele é reduzido e verifica-se um ajuste no desenho dos canteiros em função de receber os pontos de ônibus. Mas nesse momento, a Praça Clóvis Bevilacqua e a Praça da Sé convivem muito bem com seus limites bem definidos, né? E com um quarteirão de prédios importantes, inclusive, separando aí esses dois espaços. Como resultado da metrópole das redes, que vai de 1968 até os dias atuais, tem-se como ideal urbanístico o resgate do pedestre, né? Então, a escala do pedestre ela é resgatada por meio da implantação do sistema de calçadão. Mas é muito importante dizer que o sistema de calçadão implantado a partir da década de 1970 só foi possível graças à implantação da linha do metrô. Porque o metrô permite que o centro se torne acessível pelo subterrâneo. E dessa maneira não é mais necessário que os ônibus adentrem todas as ruas do centro histórico da cidade, permitindo que o calçadão assim seja implantado. Verifica-se então, como rebatimento da forma urbana, que o projeto do metrô serviu, na verdade, como pretexto para a requalificação de toda a praça, né? Porém, essa requalificação acabou acontecendo com a unificação da Praça da Sé e a Praça Clóvis Bevilacqua. E a unificação acabou acontecendo de uma maneira não muito positiva, subordinando toda a arquitetura paisagística da Praça da Sé às infraestruturas do metrô, aos fossos de ventilação, de iluminação natural, né? Então, verifica-se aí um projeto muito subordinado às necessidades técnicas que o metrô exigiu, né?
e produziu-se uma clareira de 50 mil metros quadrados, destinada exclusivamente ao pedestre. É importante fazermos um balanço crítico sobre o impacto do projeto da Estação Sé do metrô na paisagem da Praça da Sé. Verifica-se que o trecho que foi de fato sofreu com uma intervenção mais contundente foi o trecho da quadra que separava o adro da Sé à Praça Clóvis Bevilacqua e a Praça Clóvis Bevilacqua em si, né? Então, produziu-se uma sucessão de patamares, uma escadaria de concreto, produziu-se canteiros nas extremidades da praça que bloqueiam a vista, principalmente das pessoas que passam na rua Anita Garibaldi, não conseguem visualizar direito a praça, e também do trecho aqui do adro da catedral também não é possível ter uma visão clara da praça, né? Tem-se aqui também uma sucessão de canteiros no centro da praça e um grande espelho d'água em torno do domus do metrô, que também dificulta as visuais e a permeabilidade física da praça, né? E é importante também dizer que, com isso, verifica-se a necessidade urgente de um projeto de integração desses espaços que prezem por qualidades paisagísticas que incentivem as permanências e os fluxos, porque hoje os fluxos e as permanências mais altas da praça estão concentradas justamente no trecho onde era a Praça da Sé, desde da sua constituição como largo e que depois foi expandida aqui até o adro da catedral. Então todo esse trecho aqui permanece com muita vitalidade, né? Com muitas pessoas frequentando, uma permanência de pessoas, principalmente aqui no largo. E enquanto que todo esse trecho aqui ele é apropriado apenas por pessoas em situação de rua, né? As pessoas elas em geral não costumam frequentar esse trecho da praça, né? Então verificam-se aí barreiras físicas e simbólicas entre esses dois espaços. Como conclusão da pesquisa, é importante dizer, né, que toda a metodologia aplicada revelou e demonstrou para nós que existe uma importância dos meios de transporte, né, em uma relação muito intrínseca entre os meios de transporte e a forma urbana que foi produzida na Sé, né, esses meios de transporte que trabalharam de fato como protagonistas das mudanças que ocorreram paisagisticamente falando na Sé, né? E também com o projeto do metrô, verifica-se que pensar a cidade e os espaços para as pessoas é muito mais do que destinar áreas exclusivas para o pedestre, né? Então, pensar a cidade exige justamente pensar todos os problemas que a Sé sofre hoje. Então, problemas de segurança viária, né, a qualidade das calçadas, a segurança pública, as amenidades urbanas, atratividade, fruição, conservação e limpeza, pensar na estética também do espaço, né, e a permeabilidade e acessibilidade, tanto física quanto visual, do espaço. É importante também dizermos que os projetos do metrô guardam, sim, grandes deficiências, mas também potencialidades a serem exploradas. O metrô que viu na sua implantação a oportunidade de requalificar os espaços, temos belos exemplos de requalificação dos espaços, mas no caso da Sé, faltou justamente olhar para a relação com o contexto histórico e olhar principalmente com a relação entre as pessoas e o meio urbano. Com essas conclusões, eu fecho a pesquisa e gostaria muito de agradecer novamente ao segundo Simpósio Latino-Americano por estar divulgando o meu trabalho. Obrigado.